O processo de produção de milho. História, indústria, colheita, qualidade, distribuição e mais. Os primeiros registros do cultivo do milho datam de 7.300 anos atrás e foram encontrados em pequenas ilhas próximas ao litoral do México, no Golfo do México. Seu nome, de origem indígena caribenha, significa sustento da vida. A alimentação básica de várias civilizações importantes ao longo do século, como os maias, astecas e incas, que reverenciavam o cereal na arte e na religião. O milho era plantado por índios americanos em montes, usando um sistema complexo que variava a espécie plantada de acordo com o seu uso. Esse método foi substituído por plantações de uma única espécie. Com as grandes navegações do século XVI e o início do processo de colonização da América, a cultura do milho se expandiu para outras partes do mundo. Hoje, é cultivado e consumido em todos os continentes, e sua produção só perde para a do trigo e do arroz. No Brasil, o cultivo do milho vem desde antes da chegada dos europeus. Os índios, principalmente os guaranis, tinham o cereal como principal ingrediente de sua dieta. Com a chegada dos portugueses, o consumo aumentou e novos produtos à base de milho foram incorporados aos hábitos alimentares dos brasileiros. Com o descobrimento do milho nas Américas, ele foi levado à Europa, mas era considerado uma cultura exótica em jardins europeus, ou seja, nada muito focado na qualidade de sementes e lavouras. Seu real valor alimentício foi notado depois, e o Império Espanhol difundiu seu cultivo pela França, Itália, sudeste da Europa e norte da África. Os responsáveis pela difusão do milho no restante do continente africano e no Oriente foram os portugueses, chegando à China em 1516 e ao Japão só em 1775. Sobre a industrialização do milho no Brasil, as primeiras questões relacionadas surgiram no final do século XIX e início do século XX, à medida que o país começou a desenvolver sua infraestrutura industrial e a modernizar sua agricultura. Neste período, houve uma maior industrialização da produção de alimentos, incluindo o processamento de grãos de milho. No entanto, é importante notar que o milho sempre foi um alimento importante na dieta e na agricultura brasileira muito antes desse período. Os primeiros fabricantes de milho geralmente estavam envolvidos no processamento do milho para a produção de produtos como farinha de milho, fubá, óleo de milho e outros produtos compostos do grão. Esses produtos desempenharam um papel crucial na transformação do milho em alimentos processados e ingredientes para a indústria alimentícia. Portanto, o surgimento das primeiras indústrias de milho no Brasil pode ser datado aproximadamente do final do século XIX até o início do século XX, com um crescimento significativo ao longo do tempo para atender às necessidades do mercado interno e, posteriormente, também para a exportação. Com o tempo, identificamos diversos produtos obtidos de forma direta ou indireta do milho, como acetato de cálcio e magnésio, adesivos, álcool etílico e butílico, herbicidas naturais e inseticida, alumínio, amido e glucose, antibióticos, aspirina e outros medicamentos, baterias para veículos, bebidas gasosas, óleo comestível e entre outros. Devido aos seus diversos usos, o milho tem grande contribuição no cenário econômico, pois vai desde a alimentação animal até indústrias de alta tecnologia. Cerca de 70% do uso dos grãos de milho no mundo são destinados à alimentação animal, e em algumas regiões ele é um ingrediente básico para a alimentação humana. Algumas das principais empresas brasileiras de destaque associadas ao milho no Brasil são a Bunge Brasil, a Cargill, a JBS, a ADM do Brasil e COFCO Internacional. A ordem de produção do milho se inicia a partir da análise do solo. Em área que será cultivado, a prática permite avaliar os atributos químicos, físico e biológico do solo. Além do preparo, vem a adubação, que pode ser feito após o cultivo anterior. É feita à base de fósforo e potássio, porém em pequenas quantidades, para não correr o risco do desenvolvimento da lavoura. Para o reforço no plantio, vem a adubação de cobertura, já que os nutrientes aplicados até esse momento foi absorvido ou perdidos. Assim é possível fornecer tudo o que a lavoura precisa até completar seu ciclo.
Muito importante para o sucesso na lavoura é o monitoramento das pragas e doenças. Manter um controle regular e periódico é essencial para evitar qualquer problema durante o desenvolvimento do grão. Finalizando na colheita, pode ser feita após 120 a 180 dias, após o plantio da lavoura, sendo ela colheita manual ou colheita mecanizada. A gestão de qualidade em fábricas de milho é fundamental porque garante a segurança alimentar, a consistência do produto e a satisfação do cliente. Ela ajuda a controlar os processos de produção, minimizar desperdícios e manter altos padrões de higiene, assegurando que os produtos de milho atendam às normas regulatórias e às expectativas dos consumidores. Além disso, uma gestão de qualidade eficaz melhora a reputação da empresa e promove a competitividade no mercado. Vamos para os aspectos. O primeiro aspecto é o controle de matéria-prima. Tudo começa com uma declaração de política de qualidade que define os objetivos da empresa em relação à qualidade dos produtos de milho. Isso deve ser comunicado a todos os funcionários para garantir que todos estejam alinhados com os objetivos. O segundo aspecto é o processo de produção. Cada etapa do processo de produção deve ser controlada e monitorada para garantir que os padrões de qualidade estejam mantidos. Isso pode incluir a automação de processos, treinamento de funcionários e verificações de qualidade regulares. O terceiro aspecto são certificações e normas. A empresa pode buscar certificações de qualidade reconhecidas internacionalmente, como ISO 9000 e 2015, Renovável, Halal e Kosher, para demonstrar seu compromisso com a qualidade. Além disso, deve cumprir todas as normas e regulamentos relevantes da indústria alimentícia. O último aspecto são auditorias e inspeções. Auditorias internas e inspeções regulares por parte de agências reguladoras são parte integrante da gestão de qualidade. Isso ajuda a identificar não conformidades e garantir a conformidade com os padrões. Sobre a distribuição do produto. O milho ele tem diferentes tipos de uso. A grande parte da safra é destinada para a produção de ração de animais. E aí nós temos aqui a porcentagem aproximada de participação do milho em algumas categorias animal. Uma delas é o frango de corte, que tem a participação de 64%. Temos suínos, que a participação é de 66%. Aves de postura, 63%. Bovinos leiteiros, 64% também. Bovinos de corte, 39%. Cães e gatos, 54%. E daí outros animais, que é de 40%. O restante ele é utilizado principalmente para a produção de alimentos, como fubá, canjica, pipoca, entre outros alimentos aí que estão sempre presentes na nossa casa, né, na nossa cozinha, enfim, na nossa culinária. Uma pequena parte da produção é destinada para a produção de biocombustíveis e também de produtos derivados direta ou indiretamente do milho, que às vezes a gente nem sabe, mas estão presentes, como colares, adesivos, glucose, amido e até mesmo medicamentos. As indústrias responsáveis pela produção de ração e alimentos geralmente usam o grão seco, ou seja, o que já atingiu a maturidade fisiológica, né? O grão que já é maduro. Esses grãos eles podem passar por dois processos. O primeiro deles é a moagem seca, que transforma em farinha, farelo, óleo refinado, e também pode passar pelo processo de moagem úmida, que é para obter produtos como amido, xarope, glucose, fibra, glúten, entre outros produtos. Sobre os países que mais importam do Brasil, né? Os países que mais compram de nós. Nós temos 4 deles, que são os 4 maiores, que são o Japão, a China, a Coreia do Sul e o Vietnã. Em relação à exportação, como o milho é exportado? O milho ele é levado de caminhão da fazenda ao armazém no interior do país.
Depois, de trem, ele é levado até o consumidor doméstico. O milho é destinado à exportação para fora dos Estados Unidos. Ele é levado de caminhão do armazém à estação de armazenagem fluvial e em seguida por barcaça para o mercado de exportação.